Seja muito bem-vinda à terceira aula da semana da moda sob medida, a modelagem que se vende. Eu sou a Bruna Azevedo e eu sei que hoje é o dia que você mais estava esperando. Nas aulas anteriores você viu o quê? Na aula 1, você viu o ciclo que te prende ali na desvalorização, nos ajustes intermináveis. E por que que a técnica de modelagem que você usa interfere diretamente no quanto você consegue cobrar pelo seu trabalho? Já na aula 2, a gente já começou a prática da modelagem sem ajustes aplicada num decote V na frente e V profundo atrás. E como que isso já reduz tempo e aumenta a sua segurança. Hoje você vai ver o sistema completo, ou seja, lá do mapeamento que a gente fez ali da aula 2 até o protótipo pronto. Você vai ver isso assim, ó, nas suas mãos, sem ajustes. Tem uma coisa que eu ainda não mostrei nas aulas anteriores, tá? E é uma coisa que separa quem tá ali, ó, testa uma técnica por si só, de quem realmente ganha 3 vezes mais por peça sob medida. Porque a verdade é essa, aprender a modelagem de um decote é só o começo. O que faz a diferença mesmo é quando essa técnica gera para você segurança, previsibilidade, confiança, e aí sim o valor para de ser questionado. Então hoje você vai ver, tá? Fica tranquilo, o sistema completo, do mapeamento até o protótipo pronto. A diferença entre fazer uma peça bem feita e fazer uma peça que se vende. Fica aqui comigo até o final e vamos começar. Então eu vou começar de onde paramos na aula 2. Você viu ali, né? A gente fez um mapeamento, a interpretação do decote. E aí, vamos para os próximos passos. Aqui eu quero que você preste bastante atenção em uma coisa bem específica, tá? Cada etapa que eu vou te mostrar, ela tem 2 camadas. A camada 1 é o que a gente faz, né? A técnica da modelagem. Já a camada 2 é o que a cliente vê e o que a cliente sente. Porque é isso que falta para a maioria das costureiras. Elas dominam a camada 1, entregam a peça, mas não entendem a camada 2. Fazer a cliente perceber o valor. E sem a camada 2, você não sustenta o preço alto. Olha só como que isso funciona na prática. Depois do mapeamento, a gente tirou do corpo, correto? Esse aqui é o mapeamento que eu fiz. Você provavelmente está com o seu mapeamento aí. Essa aqui é a frente e essa aqui é as costas, ainda como a gente tirou lá do corpo. Então, naquele momento que a gente está tirando, você tira ali a fita crepe do corpo com cuidado, preservando tudo que a gente desenhou. Você faz tudo isso com intenção, sabe? Aqui, ó, a gente tem o molde, já o mapeamento do corpo da cliente visto com todos os detalhes, com todas as informações, a leitura do corpo. Então a gente tem aqui, ó, a parte 1, que é o meio frente, a gente tem a lateral, frente, a parte 3, que é as costas. Tudo isso aqui tem intenção visual. Aqui tá pronto para planificar. Então essa aqui é a camada 1 que você está fazendo tecnicamente. Agora a camada 2 é o que a cliente vê. Ela viu você mapeando o corpo dela. Ela participou do processo criativo, da decisão de altura de decote, ela viu já como pode ser que vai ficar. Então ela viu você desenhando o modelo diretamente no corpo dela, valorizando o que ela quer valorizar, escondendo com truques de modelagem o que ela quer esconder. Ela tá aqui, ó, e agora, nesse momento, ela tá vendo ali, ó, esse mapeamento do corpo dela. Isso aqui é interessantíssimo, deixa ela encantada. Isso aqui cria uma percepção na cabeça dela. Ela pensa, definitivamente não é igual às outras costureiras. Isso aqui, gente, olha bem pro mapeamento seu aí. Isso aqui é personalização de verdade. Beleza, vamos para a parte prática aqui, tá? Vamos transformar isso aqui num molde, né? Agora a gente tem um corpo, vamos transformar isso num molde. Você vai tirar, tá? E aqui sem dó, que a gente fica com dó, né? Porque tá tão bonitinho, tá tudo tão perfeitinho. Eu tô vendo a curva das costas da minha cliente, a curva dos seios. Por enquanto, corta aí as extremidades, tá? O que são as extremidades? O que não é decote, o que não é faz parte do modelo. Então, por exemplo, eu já vou recortar isso aqui, porque isso aqui não faz parte do nosso molde, tá? Vou só tirar o que faz parte da nossa modelagem. Então, vou cortar aqui, seguindo bem certinho o meu desenho, tirando
tudo que for excesso. Então, ó, tirado o que é excesso, a gente vai ter isso aqui, muito claramente o que é o modelo, né? Nossa frente, né, com as nossas costas. E agora você vai separar realmente as partes, tá? Corta o ombro, separa as costas da frente, ó, a gente já tem aqui o que é cada um, e a gente vai cortar também o recorte, a gente vai separar as partes, né, que a gente tem parte 1, parte 2 e parte 3, que são as costas. Com as partes separadas, chegou a hora da gente planificar, tá? Coisas importantes de você saber para planificação. Você precisa respeitar ao máximo o corpo da cliente. Então, não é simplesmente eu, né, amassar essa fita crepe aqui. Eu preciso respeitar ao máximo o desenho que eu criei, tá? Tudo que foi criado. Dependendo da sua cliente, dependendo do corpo, vai precisar de uma estratégia diferente para essas costas, talvez colocando um recorte ou uma pence, dependendo da curvatura dessas costas, mas nesse caso não é necessário. A modelagem, o mapeamento planificado, ele vai ficar dessa forma. Lugares onde tem curvas, como dos seios, eu fiz pics para que assentasse essa curva, tá? Olha, repara que interessante, como tá aqui, ó, a curva da cintura. Isso aqui, com o tempo, sai diferente de cada cliente. Isso aqui, gente, a forma como saiu essa cintura, muitas vezes, normalmente na modelagem plana a gente faria isso aqui reto, né? Muitas vezes fazer reto é o que causa ajuste, mas no mapeamento ele já sai com tudo, essa leitura muito fiel, então não vou precisar ajustar nada, porque pode ser, né, a gente fez, nesse caso eu fiz no manequim, que o que ele leu aqui? Ele leu aquela curva que tem bem ali na região do cóccix ali, né, na cintura, que inicia, sai da cintura do corpo e inicia para a cintura do quadril. O que você vai fazer aqui? Agora você vai acrescentar a margem de costura, tá? Que pode ser de 1 centímetro, 1,5 centímetro no máximo, em todas as partes, em todas as extremidades aqui do molde. Se você quiser acrescentar folga de vestibilidade, você vai acrescentar folga de vestibilidade apenas nas laterais. Ou seja, além de você acrescentar 1 centímetro de margem de costura, você pode acrescentar uma folga de vestibilidade maior, né? Depende da folga de vestibilidade que você quer, né? Se você quer um pouquinho mais solto ou mais apertado. Lembra que se você coloca 1 centímetro a mais de folga de vestibilidade, que é diferente da margem de costura, você vai dobrar, né? Vai colocar tanto em uma lateral quanto em outra. No total, vai estar 2 centímetros de folga de vestibilidade em cada lateral, no total, na circunferência total, tá? A modelagem pronta, ela fica assim, com margem de costura e, como eu falei, se quiser acrescentar folga de vestibilidade, você vai acrescentar aqui na lateral, além da margem de costura, tá? De direção de fio, eu vou usar o meio frente como a minha direção de fio, meio costas como minha direção de fio, e aqui eu vou fazer o meu fio esquadrando a minha cintura. Então, vou ligar junto com a minha cintura aqui e passar a direção do fio da minha lateral. Essa é a camada 1. Agora a camada 2, e aqui tá um segredo, acho que essa é a parte que quase ninguém percebe, mas que sim, muda tudo, é que esse molde ele foi feito com curvas reais, com encaixe preciso. Isso aqui carrega uma segurança que a cliente sente depois. Na prova, a peça ela encaixa de primeira. Ela não vê papel, ela não vê traço, mas ela reconhece o resultado. É aqui que o valor acontece. Até aqui, recapitulando, a gente fez o mapeamento, a gente fez a interpretação do modelo e a gente recortou e planificou, transformou isso numa modelagem. Agora falta a gente passar para o tecido e costurar esse protótipo juntas. Vamos fazer isso juntas, tá? Já que nessa aula eu vou te mostrar ali, ó, costurando cada parte. Vamos sair com o protótipo pronto. Eu vou vestir ele no manequim, você vai ver assim, ó, como ele vai ficar bonitinho, certinho. Mas antes de seguir por aqui, vamos fazer o seguinte? Para aí um pouquinho.
Imagina aqui comigo, você daqui um ano, um dia comum, tá? Você acorda, você pega o celular e fica aqui, ó, só vendo mensagens de vários clientes que realmente te valorizam, que esperam por você, que pagam o que você cobra sem questionar. Imagina aí. Daí você vai para o seu ateliê, que foi feito ali do seu jeitinho, tudo pensado, com a sua identidade, sabe? Vai para ele sem aquele aperto no peito, sabe? De não saber se a roupa que você está fazendo não vai dar certo. Você trabalha com calma na alma, com segurança, tendo a certeza que a sua peça vai cair perfeitamente na sua cliente na primeira prova. Digo mais, imagina ainda nesse dia você vivendo aqui, ó, numa situação onde você tem previsibilidade. Você tem um bom salário que o seu ateliê te paga todos os meses. Você sabe quanto entra, você sabe o quanto você pode cobrar. Você não depende de fazer 1000 peças por volume ou ter que fazer milhões de ajustes naquela peça. Você tem fila de espera. E principalmente, tá? Uma coisa que eu valorizo muito, você tem paz. Paz para tirar férias sem culpa. Paz para estar com a família, ver o filho crescer. Paz para olhar assim, ó, para o seu trabalho, um dia de trabalho que você está ali costurando e perceber que eu estou sendo valorizada por esse trabalho. Aqui é uma realidade onde você deixa de ser a costureira que faz bem feito e passa a ser a referência em roupa sob medida na sua cidade. Uma fada madrinha. Até porque o problema nunca foi falta de talento, mas sim falta de método. Esse futuro que você imaginou aqui agora, ele não é fantasia não, tá? Mas ele também não acontece sozinho. Ele nasce de um ambiente que sustenta esse crescimento com você. Eu vejo isso aqui, ó, todos os dias dentro da comunidade, tá? Quando você tem um método claro e não caminha sozinha, tudo muda. E não é porque as fadas madrinhas têm algo de especial, sabe, algo de diferente. Não, elas são pessoas comuns como você. A diferença é que elas tiveram acesso a uma coisa que eu vou te mostrar agora. Para você que está querendo saber mais informações do meu curso completo, vou te contar tudo agora, tá? A formação Fada Madrinha 2.0, a versão nova, é o treinamento que te entrega o sistema ali completo da modelagem sem ajustes para transformar sua peça sob medida em um produto de alto valor. A formação ela é dividida por módulos e tem como base 4 pilares ali que trabalham juntos, tá? Primeiro, F é a fundação técnica. Depois, A vem de autoridade no mercado. D vem de diversidade de corpos. E A vem de autonomia criativa. Vou te mostrar o que tem disponível em cada um desses pilares. No pilar F, que é a fundação técnica, tá? Aqui a gente fala é onde você ganha segurança para executar. Aqui você constrói a base que elimina o maior problema do sob medida, o ajuste. Aprende a dominar a modelagem sem ajustes ali, ó, do inicial ao avançado, entendendo o raciocínio por trás da técnica, mas não só passo a passo, tá? Você aprende a mapear o corpo com uma leitura técnica real, não mecânica, tá? Para extrair ali a informação correta de cada corpo da sua cliente, mesmo com assimetrias, sabe? Transformar essas informações, esse mapeamento em molde, sem perder nenhuma informação na planificação. Você aprende também a fazer o Body MSA também. Eu te ensino a fazer essa base. Por que que isso importa? Porque quando você sabe fazer essa base, né, o Body MSA, o processo ele fica ainda mais rápido e confortável para sua cliente. Então, nesse pilar, você não vai só entender, sabe, como colar a fita crepe. Não, é ler o corpo extraindo a informação certa. Onde marcar para alongar o tronco, onde afinar a cintura sem ficar desproporcional. Como trabalhar assimetrias, como identificar curvaturas na coluna, como mapear seios com formatos diferentes. É isso aqui, gente, que faz a diferença entre um ficou bom para um nossa, parece que realmente foi feito para mim. E é nesse nossa que te permite ganhar 3 vezes mais por peça sob medida. E como que você aprende tudo isso? Aprendendo
vários modelos diversos. Decotes diferentes, calça, manga, saia, blazer, macacão, colete plus size. Vários projetos, desde o mapeamento, passando ali pela planificação de uma forma muito completa, até o protótipo pronto. Por quê? Porque esse ponto é onde a maioria erra quando vai tentar sozinha. Faz um mapeamento lindo, e aí acaba perdendo tudo na hora de planificar. Daí o que acontece? Acaba tendo ajuste, porque foi feito errado, e aí a pessoa se frustra e volta para o método antigo. Volta para o ciclo de desvalorização. Mas aqui está o segredo, tá? Aqui é a grande diferença da formação. Você não vai aprender como fazer uma peça qualquer, ficar dependente daquele vídeo, daquele tutorial. Você vai aprender o raciocínio por trás da criação daquele modelo. Por quê? Aí, quando aparecer um modelo que você nunca fez, um modelo desafiador, você não trava, porque você está preparada, você sabe aplicar o raciocínio. Depois dessas aulas da formação, vou te falar que você nunca mais vai recusar nenhum trabalho por medo de não conseguir fazer a modelagem. Que a gente aprendeu vendo os vídeos na internet, fazendo aqueles moldes, tirando medidas, e ali, tipo assim, muitas vezes, né, dá papo na capa, dá papo nas costas, dá papo no quadril, e dessa forma de modelagem não dá nada, nada, nada. Perfeição, viu? Não arrependo hora nenhuma de ter comprado esse curso. Hora nenhuma. E aqui eu tô fazendo a modelagem sem ajuste, né? Elas ficam encantadas, porque aqui elas dizem que nunca viram nada igual. E quando elas fazem a prova, que não precisa de ajuste, é só finalizar, elas acham o máximo. Esse pilar resolve uma coisa que você conhece bem: insegurança técnica. Depois dele, você não depende mais de tentativa e erro, tentativa e erro. Você sabe o que está fazendo e isso aparece ali na peça. No pilar A, a autoridade no mercado, extremamente importante, é aqui que você vai aprender como fazer a cliente perceber que você é diferente. Sabe? Sem ter que virar influenciadora, sem ter que ficar aparecendo ali todo dia, gravar dezenas de vídeos, mas proporcionando uma experiência que se vende e que provavelmente aí na sua região ainda não tem ninguém que faça sob medida dessa forma. Quando você é a primeira, você vira autoridade no mercado mais rápido. Nesse pilar você vai aprender o mapeamento, mas não só colar a fita crepe, né, no corpo da cliente. Você aprende a transformar a prova em um momento de encantamento. A maioria das costureiras teme a hora da prova, com medo que tenha ajuste, com medo que a cliente não gosta. Mas você não, porque com o que você vai aprender, você tem a plena certeza de que o que você fez vai dar certo. E eu vou te falar, tá? Quando a cliente, quando o vestido, assim, ó, cai impecável já, assim, na primeira prova, que é uma coisa que a cliente não tá esperando, ela fica chocada. A quantidade de vezes que eu já escutei, alunas minhas já escutaram, meu Deus, assim, ficou bom de primeira, não precisou de nenhum ajuste. Isso é venda sem vender. A cliente vira sua vendedora. Não é mais sobre pedir indicação. É sobre criar essa experiência tão boa que ela não consegue não indicar e indicar pelo motivo certo. Foi o que aconteceu com a Maria Cruz. E, Bruna, hoje é a minha segunda cliente veio provar o vestido dela, o vestido que ela vai casar no civil, e ficou a coisa mais fofinha. E elas estão assim, Maria, eu quero fazer muitos vídeos, eu vou postar lá no meu Instagram. É muito engraçado. Teve ação social no sábado na minha igreja, e eu fui, aí lá eu já arrumei mais clientes, porque mais um vestido, o segundo vestido que eu fiz ficou perfeito no corpo da garota, perfeito, perfeito mesmo. E as meninas que me conhecem, que já me conheciam, elas estão enlouquecidas com isso. Elas estão, assim, fazendo mais propaganda do que eu mesma do meu trabalho. Que bom! Não, e outra coisa, essa menina, ela me pagou o vestido todo adiantado. Maria, eu vou transferir aqui para você. E aí, quando chegou o Pix, chegou do valor todo do vestido, todo. Aí eu falei, gente, e assim, e eu sei que se eu tivesse cobrado o dobro do que eu cobrei, ela me pagaria também, sem questionar. Isso é autoridade no mercado.
No pilar D, né, diversidade de corpos, aqui você ganha confiança para lidar com qualquer tipo de corpo, atender qualquer cliente. Você deixa de ficar dependendo de só atender quem tem o corpo fácil de vestir. Você aprende a trabalhar com corpos reais, que fogem do padrão, sabe? Que a modelagem comum não consegue resolver. Aqui você comprova que a modelagem sem ajustes, ela funciona para qualquer tipo de corpo. Corpos magros, corpos gordos, gestante, idosos com corcunda, com assimetria, né? Masculino, infantil. Você vai saber tomar todas as decisões de forma mais segura possível quando o corpo apresenta desafios reais. Esse pilar, ele resolve outra coisa, tá? Diferente da técnica, ele resolve o medo de aceitar certos trabalhos. Olha só. Gente, sabe qual é a melhor parte? Assim, eu tive um trauma com mulheres acima do peso, né? E eu assisti uma live de aquecimento dela. Nessa live de aquecimento, ela fez uma demonstração. E, nossa, eu me apaixonei, porque assim, ia ser 0 erro. E ela foi a minha primeira cliente que eu testei. E assim que ela entrou em contato comigo, eu passei o valor, cara, ela foi uma benção, porque eu passei o valor e ela aceitou assim de cara, assim, não, pagou à vista, sabe? E caiu perfeito no corpo dela, respeitando os seios dela, respeitando, né, o tipo do corpo dela, o biotipo do corpo dela. Nossa, foi coisa maravilhosa de fazer. Eu amei. E outra coisa, ela tinha muito medo dos seios, que ela falava, meu seio é muito grande, como é que vai segurar? E não sei o quê. Eu falei assim, não, fica tranquila, porque essa técnica te garante que o seu seio vai ficar no lugar, você não vai precisar colocar sutiã. E foi exatamente, eu perguntei pra ela, colocou sutiã, ela falou, não precisou, todo mundo elogiou, todo mundo falou que ficou muito lindo, sabe? E assim, só da pessoa ter a segurança, né, de os seios não ficar ali, caindo e tal. Meu, ela amou. Já no pilar A, né, a autonomia criativa, é nesse pilar que você ganha liberdade para criar sem travar. Aqui você para de depender de molde pronto, sabe, de referências externas. Aqui você aprende a criar seus próprios modelos com segurança, a dar dicas para a sua cliente com maior segurança, a guiar a sua cliente. Esse pilar, ele resolve um grande bloqueio, que é a limitação criativa, e que ela trava o seu crescimento sem você perceber. Quando você tem autonomia criativa, você não copia, você constrói. E quando você constrói, você deixa de ser a que só copia, a copiadora, para virar artista, fada madrinha. Olha só, esse é o tipo de mensagem que as minhas alunas recebem das suas clientes. Oi, querida, tudo bem? Ai, obrigada, ficou tudo lindo, o vestido, se você tivesse lá, você ia ver. Nossa, as pessoas não acreditavam que tinha sido feito assim. Falou, nossa, como assim? Que perfeição! Nossa, todo mundo ficou encantado. Nossa, muito obrigada mesmo, que Deus te abençoe muito, 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 muito. Foi tudo maravilhoso, o vestido ficou perfeito, melhor do que eu esperava. Você realmente é maravilhosa, uma artista. Obrigada por tudo, viu? Quando esses 4 pilares trabalham juntos, você não está aqui só aprendendo a modelagem sem ajustes, mas você está dominando uma modelagem que se vende. A fundação técnica, ela elimina ajuste. A diversidade de corpos, ela te dá segurança para qualquer cliente. A autoridade no mercado, ela faz o valor ser percebido sem você vender. E a autonomia criativa te permite criar sem travar. Isso sustenta o preço, não é esforço, não é convencimento, é consequência de dominar esses 4 pilares. A formação Fada Madrinha 2.0, ela tem mais de 100 aulas gravadas. O curso é 100% online, ou seja, por isso você consegue ali assistir quando quiser, da onde você estiver, do mesmo jeito que você está vendo esse vídeo aqui agora. Pelo celular, pela Smart TV, pelo computador, bem fácil o acesso. E você tem tudo isso por 1 ano de acesso completo ao curso. E fica tranquila, tá? Porque você não vai precisar de 1 ano não para ter seus primeiros resultados. Olha só. Já fiz um vestido agora com a... Ai, que bacana! Como foi? Foi assim, foi ótimo. O primeiro dia que eu já tinha comprado o curso, eu fiz assim numa amiga. E os decotes, que eu sempre tenho muita dificuldade, porque aí fica sobrando, ficou perfeito. Esse já é o segundo que eu tô fazendo. Tô amando e tô gostando muito mesmo. Eu me lembro, Bruna, que esses dias teve uma aula e eu falei pra você, será que daqui a 6 meses, será que daqui a 1 ano? Nada, rapidinho, sabe, mudou tudo. Além disso, você tem acesso a um suporte direto no WhatsApp. Tá com alguma dúvida urgente?
manda lá no suporte que meu time ele te responde em até 24 horas. Assim que você fizer a sua inscrição, você vai ter acesso a mais de 70% das aulas do curso, tá? Para você já começar ali naquele mesmo instante. O segundo bloco ele vai ser liberado nas semanas seguintes. Isso porque todas as aulas elas foram pensadas, inclusive, na cronologia. E é essa didática aqui que consegue fazer com que você tenha mais tempo absorvendo ali aquele conteúdo, aprendendo de verdade e conseguindo aplicar de fato ali sem se sentir ansiosa pelas aulas que estão por vir. Percebeu aqui? A formação Fada Madrinha 2.0 tem tudo que você precisa para começar a dominar a modelagem sem ajustes e ganhar 3 vezes mais por peça sob medida. E isso com calma na alma, do jeito que você tá, com o que você tem hoje. Só tem um ponto muito importante que eu preciso aqui, ó, ser honesta com você aqui agora. Até mesmo para você que ainda não está pensando, né, em vender o seu trabalho agora, quando você domina a modelagem que se vende, as pessoas percebem. As clientes chegam, elas pedem, elas indicam. Em algum momento alguém vai sentar na sua frente e vai te dizer: quanto custa para fazer essa peça? E nesse momento você não pode improvisar. Até porque não adianta você ter uma modelagem que sustenta o valor se você não souber transformar isso em um preço de forma profissional, lucrativa de verdade. Precificação errada, ela destrói tudo o que a técnica construiu. Até porque o que adianta eu dominar uma técnica, mas travar depois, travar na hora de cobrar, travar na hora de apresentar o preço? Travar porque tá sozinha e começa a duvidar de si mesma. Entende? Técnica por técnica não é o que resolve. Então me escuta aqui, eu vou abrir uma nova turma da Formação Fada Madrinha 2.0 na segunda-feira. E é exatamente pensando em tudo isso para isso não acontecer que eu separei bônus especiais para essa turma. Bônus que vão servir ali, vão funcionar como campos de sustentação, para garantir que o método vire resultado de verdade, beleza? Presta atenção aqui. Primeiro bônus é o campo 1, para você cobrar sem medo. A modelagem sustenta o valor, mas se você não souber transformar isso em preço, tudo desmorona. Por isso você vai receber 2 recursos aqui juntos. Basicamente, eles existem para resolver uma coisa: o preço sem improviso. Então você vai ter o curso Precificando Moda sob Medida na Prática. Aqui eu te ensino a construir preços justos, sustentáveis, lucrativos, sem culpa, sem insegurança, não é só conta, é posicionamento. E junto com isso, você tem a planilha de precificação automatizada. Sério, essa planilha é boa demais. Você só coloca ali, ó, os dados, informações de custos, de material, de tempo, né, de gastos, e o preço sai pronto, sem achismo, com margem de lucro, sabe? Sem, será que eu tô cobrando caro? Esses 2, eles existem para que você nunca mais aceite trabalhar sem saber se está tendo lucro real. Eu tava assim, na questão principalmente da planilha também, que foi algo que eu amei muito, porque Ajudando? tem coisa lá que eu não fazia de jeito nenhum, e eu fui fazer nesse já para esse vestido aqui, baseando em tudo. Na hora que eu coloquei o valor lá, eu mesmo me assustei. Eu falei, gente do céu. Sabe, mas eu falei assim, peraí, eu sou capaz, eu tenho experiência para isso e eu vou cobrar esse valor sim. Quando eu passei o valor, ela não perguntou, ela só falou assim, que dia eu posso ir para assinar o contrato? Para mostrar para as meninas que, assim, nada é impossível. A gente, às vezes, as coisas estão na nossa mentalidade, da gente achar que não é capaz, que a gente mesmo coloca limitações pra gente. Só esses 2, ó, coloca aí na tela. Só esses 2 custam 1.194. Só que nessa turma você vai receber sem custo. O segundo bônus vem o campo 2, tá? Esse é para cliente dizer sim, sem ficar tendo que negociar preço. Porque pensa comigo, não adianta você ter o preço certo se você trava ali na hora da conversa, de passar o orçamento. Então você vai receber o roteiro para fechar vendas sob medida. Esse roteiro, ele te guia na conversa com a cliente, do primeiro contato até o fechamento dessa peça, de forma natural, sem forçar, sem convencer, sabe? Sem baixar valor.
Ele existe para transformar a segurança técnica em contrato fechado. Eu cobrava lá da cabeça, eu quero ganhar R$ 500, então eu vou cobrar R$ 500, mas às vezes o custo ficava em 600, então nunca ia Pois é. Da acabar onde com que vai toda vir, né? errada essa conta. E eu não me posicionava, então o cliente falava, eu falava amém e pronto. Bruna, fechei a venda e foi muito rápido. Quebrei as objeções, fiquei firme, mostrando que não era preço e sim valor. Falei da modelagem sem ajustes e como será uma experiência única. Mostrei todas as vantagens e dessa vez foi ainda mais rápido, porque eu não foquei em falar o preço. Mostrei o valor do trabalho de forma natural e segura, estratégica. Falei 1.300. Fiquei orgulhoso porque eu falei firme de forma natural. E foi muito rápida e leve a venda. Não era só uma venda, era uma despedida de toda a crença limitante que eu acreditava. E o melhor é saber que é só o primeiro degrau. A sensação de avanço é maravilhosa. Perguntei pro Alex se eu podia compartilhar a conquista dele, e olha o que ele me respondeu. Pode sim. Só fechei essa venda porque usei o passo a passo do roteiro de vendas do curso. Agora só uso ele. Esse roteiro, ó, é esse preço que tá aparecendo na tela, 197, só esse roteiro. Mas para essa turma vai ser um presente. O terceiro bônus é o campo 3, para você não caminhar só. O maior motivo de desistência não é dificuldade técnica, é solidão. Por isso, você vai ter acesso à comunidade Fada Madrinha por 12 meses. Aqui você deixa de trabalhar sozinha, isso é bom demais. Troca experiências reais com outras costureiras. Aprende com quem ali já passou com o que você está vivendo. E aí você consegue tomar decisões com mais segurança, tanto da modelagem aos fornecedores, do atendimento ao preço. É a força da inteligência coletiva aplicada no dia a dia da moda sob medida. Eu tenho 4 filhos, e uma menina de 4 e uma bebê de 2 aninhos. E de manhã eu fico voltada para casa para fazer comida, porque aqui em casa somos 6 pessoas. Eu que cuido da minha casa, eu que cuido de almoço, de tudo, sabe? E agora que eu tô conseguindo ter esse pouquinho de liberdade de pagar uma diarista para me dar uma mão na casa. Então, assim, depois que eu comecei a fazer o curso, que eu comecei a ver que eu consigo, que eu posso fazer isso, que antes nem isso eu não conseguia. Aí agora eu tenho tempo para ir fazer as unhas, sabe? Olha, que agora... Que bom. Quis abandonar o curso, sabe? Tipo assim, deixei, não vou fazer as aulas, achei que já tinha aprendido bastante coisa e de repente comecei de novo a cair naquele vício de ficar com dó, de cobrar. A gente ama o que faz, a gente não sabe daí precificar. Passei preço a semana passada, um preço errado, e essa semana passei de novo. Eu falei, gente, eu vou voltar para as aulas. Eu ainda não estou forte o suficiente para mandar esse barco sozinho. E por que que isso aconteceu? Porque eu parei de ouvir as aulas e comecei, sei lá, ouvir outras pessoas, e daí sair fora do meu propósito. E isso acontece com a gente pensa que a gente tá ali centradinho e tá tudo certo, e não tá, você tem que estar todo dia regando, somos uma plantinha, se todo dia que a gente não colocar, a gente sai fora do nosso foco e do nosso objetivo. Eu acho que eu me empolguei demais, eu comecei a aparecer demais nas redes sociais, as pessoas começaram a falar muito bem de mim, eu acho que eu me... Sei como é que é. Que eu tenho isso pra cabeça. E daí eu falei, vem cá, Clevânia, vamos se achar e vamos entrar aqui de novo no trieirinho e vamos fazer o que tem que ser feito, até pra gente mesmo, né? Exatamente, é. A Bruna, que me conhece desde o início ali, ela sabe o quanto que eu evoluí como pessoa, como profissional. Na verdade, não é só costurar e só pôr preço nas coisas, a gente vai evoluindo em todas as áreas da nossa vida, né? Então, assim, por isso que eu gosto da comunidade, eu gosto de estar junto. A semana passada eu fiz 40 anos e eu achava, assim, que uma pessoa com 40 anos, ela já não estava mais pronta para fazer mais nada. Só que eu descobri que aos 40 a gente está renascendo, aí que a gente tem uma outra visão de vida, de negócio, de pessoa. Fico grata por você aí sempre de braços abertos para acolher a gente. Isso aqui é o poder da comunidade. O acesso anual a essa comunidade é 997, mas ele está incluso nessa turma. Já o bônus 4, tá? É um campo de base aqui que eu preparei. Eu sei que às vezes tem muitas pessoas aqui que pode estar fazendo ali de tudo um pouco, sabe? Veio da costura geral, ou tá em facção, em ajuste, ainda tá ali estruturando o seu ateliê. E eu não queria que isso fosse um impeditivo para você, tá? Até porque não é.
Por isso, eu criei um campo de base, para garantir ali que você consiga aplicar todo o método, mesmo que você esteja em transição. E aqui você aprende o básico de costura para iniciantes, como escolher tecidos e aumentar a margem de lucro, como estruturar o seu ateliê em casa e a transição, como fazer a transição para a moda sob medida. Ó, só eu, você e eu. Só aqui, ó, se eu pegar, somar todos os presentes, todos esses bônus que eu tô dando de presente nessa turma, já somam R$3.400. E eu vou falar uma coisa, o meu propósito com você, ele é tão forte que eu decidi fazer algo especial. Algo que vai acelerar ainda mais a sua caminhada para o sucesso na moda sob medida. Eu vou abrir vagas para a formação Fada Madrinha 2.0. E para quem entrar no primeiro dia de inscrição, eu vou dar ainda mais presentes. Prepara aí o coração para essa informação, presta bastante atenção aqui. Todo mundo que se inscrever na segunda-feira vai ganhar o que para mim, assim, é um dos maiores potencializadores de resultados. Eu estou falando de uma consultoria individual de 1 hora comigo ou com alguém da minha equipe. É isso mesmo que você ouviu. Você se inscrevendo ali, ó, no primeiro dia, você vai ganhar uma análise individual, onde eu vou identificar ali, ó, o seu maior desafio atual e te dar um direcionamento personalizado. Essa consultoria, ela é ao vivo, ela é online e não é um bate-papo, tá? Com dicas e conselhos, não. É um raio-x da sua situação atual ali para você receber um direcionamento claro. São horas individuais que eu tiro do meu tempo somente para você ir para o seu ateliê. Além disso, quem se inscrever na segunda-feira, que é o primeiro dia de turma aberta, vai conseguir também uma vaga no Desafio Cliente de Ouro. Esse desafio, ele é bom demais, ele foi pensado justamente, exatamente para você que tá ali, ó, não tá, né, nas melhores condições financeiras, às vezes não tem dinheiro nem para entrar no curso. Então, qual que é o plano desse desafio aqui? Ele funciona da seguinte forma. O objetivo dele é você conquistar seu primeiro cliente, já precificando certinho, já ganhando 3 vezes mais por peça sob medida. Isso nas primeiras semanas de curso. É um desafio de 4 semanas com aulas gravadas. Eu vou te ajudando ali, ó, passo a passo de cada atividade para você ter muita clareza do que você precisa fazer, sabe? Para conseguir realmente conquistar ali um cliente, fechar esse contrato no valor justo, pagando o que a peça realmente vale. Tudo mastigado, acompanhado. Olha só o que essas alunas conseguiram logo nas primeiras semanas do desafio. Até eu fiz assim porque era uma tarefa, porque eu pensei, quem vai me procurar no Google? A gente fez num dia, eu não lembro se foi no mesmo à noite ou se foi no outro dia. Um cara entrou em contato, que ele era baixinho e muito gordinho, então ele não conseguia nada específico para ele, né? Porque eu nunca imaginei que alguém ia me chamar no Google. Gente, olha. Daí eu fui e fiz, e ele amou meu trabalho, disse que é muito difícil achar alguém que faz esse tipo de coisa em roupa mais social, né? Esse é um desafio que custa 497, mas entrando no primeiro dia, você ganha de presente. Tá bom demais, né? Mas não para por aqui, não. Para as primeiras pessoas que se inscreverem nessa turma, tem presentes especiais também. Presta muita atenção, tá? Todas, eu disse todas as pessoas que se inscreverem na segunda-feira até meio-dia vão ter acesso ao plano sob medida. O que é isso? É uma inteligência artificial treinada por mim com toda a inteligência da formação e ela funciona ali como um assistente para decisões rápidas no ateliê. Ele está pronto para responder qualquer dúvida que seja sobre técnica, atendimento, orçamento, divulgação, tudo que você precisar. E além disso, ainda para as pessoas que se inscreverem na segunda-feira até meio-dia, você também vai ganhar acesso a 2 aplicativos, que é o aplicativo de análise do cliente ideal, ou seja, esse aplicativo ele vai avaliar ali o seu modelo de negócio e indicar o seu nicho e cliente ideal. Isso aqui para que você consiga atrair os clientes certos com menos esforço. E o outro aplicativo é o aplicativo para calcular a metragem de tecido.
É um aplicativo para você aqui, ó, nunca mais errar na hora de calcular a quantidade certa, né, para comprar o tecido ali para sua encomenda. Só para quem se inscrever na segunda-feira até meio-dia, combinado? Agora vem aqui, ó, para as primeiras 3 pessoas que entrarem na turma da Formação Fada Madrinha 2.0, vão ganhar tudo isso que eu falei até agora, mais um body MSA produzido aqui no meu ateliê. É um body com uma malha específica, tá? Com uma tecnologia específica para ser confortável para cliente, para ser prático, tá? Que você consegue usar em vários tamanhos. Se for menor, ali para um 36, você aperta ali com alfinete. Se for maior, até ali uns 44, ele estica bastante. Tem boa aderência com a fita, tá? Então cola aqui, a cola da fita crepe nesse material é muito boa. É uma cola, uma aderência muito boa. Não esquenta, não encolhe. Também não deixa a cola grudada no tecido. Ah, isso aqui é um presentão, tá? Isso aqui é um presentão para as primeiras 3 pessoas que se inscreverem nessa turma lá na segunda-feira, assim que eu abrir. Agora imagina aí o que eu vou fazer com a primeira inscrita. A primeira pessoa que se inscrever nessa turma que eu vou abrir da Formação 2.0 vai ganhar tudo isso que eu te falei, mais 2 anos de acesso. Pois é, a primeira aluna dessa turma vai ter acesso de 3 anos na formação. O primeiro que ela tá garantindo, mais 2 de presente. Tá, Bruna, beleza, isso aqui tá muito bom, eu quero entrar, já tô aqui preparada. Mas quanto que vai custar entrar na formação Fada Madrinha 2.0? Eu vou te falar, tá? Mas espera aí, antes me responde isso aqui. Quanto custa um tecido desperdiçado tendo que desmanchar a peça mais de uma vez? Quanto custa? Me fala aí. Quanto custa nem saber se você tá cobrando certo ou se tá errado, né? Ao menos nas suas peças sob medida. Quanto custa você não saber ao menos se você tá tendo lucro naquele seu trabalho? Quanto custa, e aqui falando assim, emocionalmente, se esgotar de trabalhar, sabe? E ainda não ver a cor do dinheiro no final do mês, ou não ver crescimento no seu ateliê. Parece que está estagnada, né? Quanto custa você perder a saúde por trabalhar tanto e ainda não ser valorizada? Quanto que custa você ver um familiar precisando de um tratamento de saúde, por exemplo, e não ter como pagar? Quanto que custa ver seus sonhos de fazer coisas simples? Por exemplo, uma viagem, às vezes comprar um carro, uma casa, ter o próprio ateliê, ter tempo para a família. Quanto custa ver esses sonhos cada vez mais distantes? Custa caro, né? Mas agora pensa aqui comigo. Em tudo que você vai conquistar quando você começar a ganhar 3 vezes mais por peça sob medida do que você ganha hoje. Porque tá modelando com propósito, com estratégia, sem prejuízo, com rapidez, com segurança, deixando as clientes satisfeitas. Pensa aí em tudo que você vai conquistar quando você finalmente estiver cobrando o preço certo no seu trabalho e atraindo a cliente que vem pelo valor. Então ela te paga o preço que você cobrar e ainda sai sorrindo porque sabe que você é a fada madrinha, é a profissional capaz de realizar os sonhos dela, que entrega a peça ali com um caimento perfeito na roupa, valorizando o corpo dela. Pensa em tudo que você vai conquistar quando virar a chave, sabe? Sair da pessoa que costura para ser a empreendedora que tem uma marca. Eu fico empolgada do lado de cá. A Marli, minha aluna, ela, que eu até mostrei aqui durante essas aulas, você viu ao longo da semana, né? Ela saiu de cobrar R$280 um vestido de festa com um cliente achando caro, gente, com um cliente pedindo desconto para cobrar R$5.000 numa peça. Ela recebe o lucro de um vestido do que antes ela precisaria fazer ao menos ali, pelo menos 10 peças para ganhar. Recentemente a Marli me mandou uma mensagem que eu fiquei muito feliz, me contando que ela tinha acabado de fechar um contrato de R$9.000. Vamos fazer a conta aqui comigo? Antes, né, para alguém que cobrava ali R$280 numa peça, ela precisaria ali fazer
pelo menos os 32 vestidos no mês para conseguir esse valor. Você consegue fazer 32 vestidos no mês? Vestidos de festa. Agora a Marli consegue esse valor em um vestido. E eu vou te falar, tá? Só com o que você vai ganhar de bônus nessa turma, já soma um valor de R$ 3.973. E aqui eu não estou considerando o preço dos aplicativos, a hora da consultoria, só preço aqui, ó, dos bônus mesmos. E sinceramente, você e eu, se eu vendesse por R$ 3.973, sabendo o que eu sei que tem dentro da formação e que eu sei que não tem em outro lugar, não seria só justo, mas seria barato. Porque você viu, ó, tem aluna que consegue esse valor no primeiro mês da formação. Então, é um investimento que traz retorno. Mas eu sei uma coisa, tá? Tudo que eu passei, assim, na minha história, vendo a história da minha família, não foi em vão. Eu fiz dessa minha profissão de ser professora, né, o meu servir. O meu trabalho é o meu ateliê de noivas. O meu servir é aqui, com você. É ajudar você a dominar uma modelagem que não trava, que não dá ajustes, que não te desgasta. Que você se torne uma fada madrinha que realize os sonhos das suas clientes, mas que também realize os seus sonhos. Então a formação, ó, risca aí da tela, não custa R$ 3.973. Eu quero aqui ajudar o máximo de pessoas possível, um maior volume. Eu quero um exército de fadas madrinhas aqui comigo. E apesar de ser uma baita oportunidade mesmo com esse preço, eu sei que eu não ia conseguir atingir ali meu objetivo com esse valor. Então presta atenção aqui, tá? Eu te ensino a valorizar o seu trabalho, eu também valorizo o meu. Eu sei a transformação que a formação tem. Você também sabe, tá? Porque eu te mostrei durante todas essas aulas. A formação, ela não foi criada de uma forma aleatória, não. Ela foi criada com muito estudo, assim, com muita dedicação, com muito carinho, intencional. Ao longo dos anos, né, eu passei ali por muitos erros, acertos aqui no meu ateliê, e eu bati muito cabeça. E a formação, ela é ali focada para que você aprenda a ter resultado mais rápido do que eu. Você não precisa bater cabeça. Eu já bati a cabeça por você. O que tem dentro da formação não existe igual no nosso ramo. E isso envolve muito investimento. Não só meu, mas em tecnologia, de equipe, de tempo, sabe? Sempre pensando aqui, sempre criando o que eu vou fazer para que você tenha cada vez mais resultado dentro da formação. Porque sabe, é isso, assim, é isso que tá sempre aqui na minha cabeça. Tem muito comprometimento do lado de cá para fazer a formação virar uma realidade que transforma vidas de muitas profissionais que trabalham com roupa sob medida, e eu tenho muito orgulho disso. O preço da formação eu vou colocar aqui, ó, na tela para você memorizar. Presta muita atenção aqui. Esse é o preço da formação. Fica 12 vezes de R$ 304,51. Ou R$ 2.997 à vista. R$ 2.997 à vista. Esse é o preço. Mais do que justo para tudo que você vai receber. E você vai ver, tá? Depois que você vir pro lado de cá. Essa parcela aqui, ó, que tá na tela, R$ 304,51, ela fica insignificante perto dos resultados que os alunos já têm dentro da formação, dentro do período de um mês. Ali, ó, aproveitando o desafio cliente de ouro. É o tipo de investimento que você faz uma única vez e que vai te garantir segurança financeira no seu trabalho. Fazer o seu trabalho virar uma ferramenta para você ter qualidade de vida. Aqui não é você aprendendo só mais um modelo de modelagem. Aplicando tudo que você vai aprender na formação, você precisa fazer isso uma vez. Mas me escuta aqui, tá? Eu sei que, às vezes, assim, esse preço, ele fica fora para muitas pessoas. Esse ainda não é o meu objetivo. Eu entendo que tem realidade de pessoas que às vezes estão ali, ó, cobrando R$ 200 num vestido de festa, igual a Marli. Ou, por exemplo, tá ali cobrando R$ 20 numa roupa casual, que, né, cobrar valores assim, um preço desse valor da formação, fica fora de cogitação pagar um valor desse. E eu realmente tenho esse sonho de fortalecer cada vez mais a comunidade. Sabe, esse exército de fadas madrinhas, ele já é grande, mas eu quero ele maior, eu quero ele gigantesco. Quem tá do meu lado já sabe, a gente tá participando aqui, ó, de uma revolução
de quem trabalha com moda sob medida, de quem trabalha com costura. A gente já tá aqui mudando a visão das pessoas em relação a quem trabalha com costura. Trabalhando em casa, trabalhando em ateliê pequeno, sabe? Tá ali sendo vista como uma opção para economizar. Estamos mudando ali a visão das pessoas em relação a quem trabalha com costura, quem trabalha em casa, no seu ateliê pequeno, como opção para economizar. E eu preciso de um número muito maior, gigantesco, para me ajudar a reescrever essa história. Por isso, eu pensei numa coisa boa aqui. Eu pensei isso aqui, ó, para você que tem atitude. Quem tá comigo aqui até agora, tá disposta a fazer o que precisa ser feito, eu tô com você nessa. Então já arrisca aí, a formação ela não vai custar R$ 2.997. Esquece. Pensando bem, acho que eu não vou nem falar, tá? Eu vou deixar você ver ali com seus próprios olhos. Então, para você entrar na formação, você não vai precisar pagar esse valor. Você vai precisar pagar só isso aqui. É isso que você precisa ter para ter acesso a todo esse treinamento. Para já começar a aprender tudo que tem ali dentro da formação. Todo o conhecimento que você precisa tá ali para dominar a modelagem sem ajustes, para não exterminar os ajustes aí no seu ateliê e com essa técnica, com esse método, ganhar 3 vezes mais por peça sob medida. Aprendendo tudo que você precisa aqui, tá? Divulgação, vender o seu trabalho, crescer financeiramente para viver e viver bem somente da renda do seu ateliê de roupa sob medida, sabe? Ter o ateliê que você tanto sonha e principalmente ter esse ateliê que você tanto sonha para ter uma coisa que eu acho fundamental e você vai saber o que é, porque tá atrelado à minha história. Tempo, liberdade de escolha para fazer o que quiser com o seu tempo livre. Às vezes é viajar com a família, às vezes é conseguir ter uma qualidade de vida ali sem se matar de trabalhar, sem ficar trabalhando no sufoco. Para você nunca mais precisar falar que não tem conhecimento para fazer certo, tá? Nunca mais tem segurança em modelagem, pegar qualquer tipo de modelagem, nunca mais pagar para trabalhar. Pensa aqui comigo, parcelas de R$ 162,27 te tira desse ciclo de trabalhar demais, ganhar pouco, não saber o que deu errado. Parcelas de R$ 162,27 com alguém te guiando para fazer tudo isso. Você não precisa fazer mais nada sozinha. Tem dúvidas? Tem uma comunidade assim, ó, para trocar ideias com dezenas de especialistas ali dentro de roupa sob medida. Tem suporte de alunas, você não está sozinha mais. Mas atenção, tá? Combinado não sai caro. Esse preço, ele só é válido pro primeiro dia, para quem entrar no primeiro dia. Você precisa se inscrever na segunda, tá? Quem se inscrever na segunda, entra na formação com tudo que eu te falei por parcelas de R$ 162,27. Depois disso, ele vai voltar ao preço cheio. Aí, se você decidir pagar à vista lá na segunda-feira com um desconto, fica melhor ainda, porque eu vou te dar mais desconto. Fica R$ 1.597 à vista. Ou seja, você consegue entrar na formação lá no primeiro dia de turma aberta, na segunda-feira, por parcelas de R$ 162,27 ou R$ 1.597 à vista. Ah, isso aqui tá bom demais. Eu fico assim muito empolgada, já te imaginando do lado de cá. Eu quero você do lado de cá. E assim, independente do nicho que você atua, tá? Com apenas uma peça por mês, você seguindo ali, ó, tudo que eu vou te mostrar dentro da formação, tudo que eu tô te ensinando ali passo a passo, o que você vai economizar de tempo, de inúmeras provas, cliente que desiste, cliente que não valoriza. O investimento aqui tá mais que pago. São R$ 162,27 por mês. Isso que eu tô te falando aqui é tão real porque eu escuto das minhas alunas. Elas falam, eu consegui pagar sem ver. E beleza, se você ainda tá insegura, eu te entendo, tá? Mas olha, eu confio tanto no meu trabalho, tanto no que eu ensino, na transformação ali da formação, que eu te dou 2 garantias. Uma é a garantia normal de 7 dias, tá? Ou seja, você pode consumir o que está liberado ali na plataforma durante esses 7 dias. Se você entender que não é para você, sabe? Isso assim, aquilo ali não faz sentido para mim, eu não gostei, tá tudo bem. Nesse período de 7 dias, você pode, inclusive, experimentar ali tudo que tá ali dentro, sabe? Que tudo que tem ali sem problemas. Se não gostar,
pede reembolso. É só me mandar um e-mail solicitando o reembolso, não precisa nem me explicar nada, que eu faço o reembolso para você sem burocracia, sem perder a amizade, combinado? E aí eu tenho a segunda garantia, tá? É uma garantia condicional de resultado. Se no prazo de 90 dias, vamos lá, passou 90 dias, né, depois de você assistir todas as aulas, de fazer atividades, de aplicar o método, sabe? E você não conseguir chegar em nenhum resultado, seja modelar uma peça que não deu ajustes, ganhar 3 vezes mais por peça sob medida, qualquer outro resultado ali que eu proporciono com as aulas que tem dentro da formação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sessão individual com você. Passou esses 90 dias, você consumiu, praticou tudo, não teve resultado, eu faço essa sessão individual. Essa sessão individual, eu vou traçar um plano de ação para você. Ver onde há um problema, ver o que precisa ser ajustado, e aí você vai ter mais 90 dias para pôr em prática esse plano de ação. Se ainda assim você não conseguir nenhum resultado, seguindo o plano de ação que eu te passei, eu não só devolvo o seu dinheiro, como eu também tiro R$300 do meu bolso para te pagar pelo tempo perdido. Ou seja, o risco é totalmente meu. De coração, não tem como você sair perdendo dessa. Porque eu lembro de uma das aulas que ela falou assim, que se eu não conseguisse, eu não lembro quanto tempo que ela colocou lá, fazer uma modelagem, era para me pedir o reembolso. E eu comecei a aplicar o método dela. Eu falei, amor, eu acho que eu não vou conseguir. Não deu 2 dias, veio uma cliente com método. Porque eu fui e bem assim pro meu esposo, amor, vamos comprar, eu pago com o ateliê. E fui pagando no cartão ateliê. Daí, falei, nos primeiras semanas, assim, sabe que se deu um desânimo? Não tô tendo nada, parece que sumiu. Quando eu comprei o curso, sumiu tudo, até reforma, tudo. Falei, daí ela falou assim, tem um reembolso, tá? Falei, amor, não sei, sumiu quando comecei a comprar o curso. Eu vou começar a aplicar. Ele chegava assim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô fazendo a aula da professora. Tô aplicando o método da professora. Não deu 2 dias, apareceu. Ele falou assim, agora vai pedir o reembolso. Eu falei, amor, não tem nem como pedir. Daí que me incentivou a fazer mais as aulas. Eu tô te falando dessa forma porque eu sei que você tá aqui. E se você ficou até aqui, é porque você está interessada. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção. Na segunda-feira, às 9h30, eu vou abrir a turma da formação Fada Madrinha 2.0. E eu já tô aqui te explicando tudo, passando o preço na maior transparência, todos os bônus especiais para você se preparar, para você não correr o risco de perder essa oportunidade única, tá? Se você não tem dinheiro, é exatamente por isso que você precisa entrar na formação. E aí, entra no primeiro dia, porque aí você entra mais em conta, ou seja, economizando, e você ganha a vaga no Desafio Cliente de Ouro, que vai te fazer fechar uma encomenda ganhando 3 vezes mais por peça sob medida. Ali, ó, já nas primeiras 4 semanas. A gente já pega firme para você já fechar um bom contrato. Com esse dinheiro do contrato, você paga a formação tranquilamente, sem ver, igual minhas alunas falam. Estou maravilhada. Se eu pudesse sair com uma martelinha batendo na cabeça de todos os estudantes, vai lá e faz o curso. Porque, bom, o valor que a gente paga não condiz com o bem-estar que esse curso traz para a gente, com a segurança que o curso traz, que às vezes a gente ganha tão pouco que a gente pensa, não, mas eu vou gastar um dinheiro. Só que a pessoa não tem noção do retorno que isso traz para a gente. Não chega nem perto, eu já ganhei muito mais dinheiro do que eu estou fazendo, do que eu vou pagar o curso. E aí, o que eu fiz, tá? Se você está aqui, né, eu tô decidida, vou fazer dar certo, Bruna. O que eu fiz para você? Eu criei um grupo de WhatsApp. É um grupo de WhatsApp de pré-inscrição. Ele não é nenhum dos grupos que você está, tá? Esse é um grupo novo que eu estou abrindo agora, única e exclusivamente para você que já está decidido a entrar na formação ou que já vai usar ali o tempo até segunda-feira para se preparar e entrar. Você já fica aqui dentro desse grupo de pré-inscrição. Então aqui debaixo desse vídeo e no chat tem o acesso a ele. Nesse grupo eu vou te mandar o link de matrículas meia hora antes, ou seja, 9 horas da manhã da segunda-feira. Você que tá aí decidida, né, que nossa, eu vou usar esse final de semana para fazer dar certo, né, eu vou aproveitar toda essa vantagem aqui, todos esses bônus,
para você ter vantagem nessa corrida, já entra ali dentro desse grupo, tá? Que aí você vai receber o link com antecedência. Vocês viram, né? Tem bônus reservados ali para os primeiros. Então, meu conselho, entra no grupo agora. Já clica aí no link, tá? Fica ali para receber o link de inscrição com prioridade na segunda-feira. Não perca essa chance. Beleza, então agora vamos continuar com a modelagem que a gente está fazendo. Para fazer o protótipo, eu vou usar o algodão cru. Você pode usar o tecido que você tiver aí, pode ser um TNT, pode ser um retalho que você tenha. O que eu quero que a gente faça? Para infestar, você vai pegar a auréola, que é aqui o comprimento do tecido, tá? Onde tem esse trabalho aqui que a gente chama de auréola. E aí você vai dobrar, ó, auréola com auréola. Esse aqui é a largura do tecido. E esse aqui é o comprimento onde tem a auréola. Então, eu vou lhe colocar a auréola com a auréola dobrando esse tecido no meio. Dessa forma aqui, ó. Dobrando esse tecido no meio. E aí, você vai cortar esse tecido. E aí, você vai ajeitar ele bonitinho, tá? Pode deixar ele bem retinho. Não precisa ter pressa nesse momento. Deixa ele bem certinho, ó. A gente tem aqui a largura. O comprimento, a auréola com auréola, dobrado aqui no meio. Ele tá dobrado aqui no meio. E aí você vai infestar o seu molde, ele já colocando no fio. A gente tem a direção do fio, isso aqui é a direção do fio meio frente. Então, eu vou colocar ele. Nesse caso, o meu vai ter costura no meio, tá? Se o seu não for ter costura no meio, você vai usar esse espelhamento aqui, ó. Essa dobra aqui. Não vai ter a margem de costura aqui, né, no caso. Só aqui, ó. Não vai ter a margem de costura. E você vai usar essa dobra aqui para usar de referência, para guiar ele bem aqui, ó. Peraí, deixa eu ajeitar. Ou seja, se você quiser isso aqui espelhado, você vai aproveitar a dobra do tecido para infestar ele sem margem de costura aqui. Porém, no meu caso, ele vai ter costura. Então, eu não preciso seguir ali, eu vou seguir só de direção, né? Então, a minha direção, ela tem que estar em paralelo. Então, eu vou seguir ele de direção, infestando o meu modelo. Aqui não tem muito segredo, é um modelo bem tranquilo de fazer. Ai, cadê? Mesma coisa aqui, tá? Eu vou deixar a minha linha do fio em paralelo com a linha do tecido, da auréola, tá? Guiada aqui. Você pode usar uma régua, uma fita métrica, até para medir aqui, ó, 27,5, que tem que dar 27,5. Então, assim. Aqui ele tá em paralelo com o sentido do tecido. E a mesma coisa aqui. Aqui eu vou guiar. Isso aqui é o meu meio costas, né? Oi, fechar. Esse é o meio costas. Eu vou também deixar ele na mesma medida. Você pode usar isso aqui, ó, 37,5. Deu 37. Tá certinho. E aí, riscar, tá? Põe pezinho, risca e corta o seu protótipo. Uma coisa importante é que aquela numeração que a gente fez, tá? Lá na modelagem, vai virar pix. Então, você precisa fazer esse pique aqui, ó, na sua modelagem. Porque a gente, na hora de riscar, eu quero que você risque esses piques aqui também, tá? A gente fez 2 piques na hora do mapeamento. Então, quando tiver riscado, ele vai sair com os piques de encontro que vai nos guiar na hora da costura, beleza?
Agora, para costura, a gente vai unir as partes. Então, tudo que for para unir, que for encontro, a gente vai costurar respeitando a margem de costura. Se foi de 1 centímetro, de 1,5 centímetros. Bom, vocês viram lá que eu já costurei o meio frente, né? Inclusive eu já passei, aconselho vocês aí sempre passando, é uma maneira que eu faço. E a parte dos piques, depois que a gente já coloca um pique com o outro, ligando certinho os pontos, essa parte que tem mais volume, que normalmente é mais difícil de costurar, fica muito mais tranquilo de fazer. Você já consegue acertar de primeira, porque já tá tudo ali bem marcadinho, exatamente o lugar que tem que ficar. E aí, quando pronto, ó, vocês podem ver, não sobra nada na cava, não sobra nada na cintura, fica tudo muito retinho, muito bonito. Nossa, eu tenho muito orgulho de ver isso, porque eu já sofri bastante fazendo essa parte. Para você que sofre também, essa questão dos piques vai ser genial para você solucionar essa parte. Ali, ó, eu sempre coloco pique com pique, mesmo que sobre um pouco, confie nos piques, gente, porque essa parte de volume você tem que ir fazendo ela se encaixar, e o pique é um norte para isso. Então eu tô colocando os piques, pique por pique. No caso desse a gente fez 4, né, lembra? Tá vendo que ainda sobra um pouquinho, a gente vai organizar isso, coloca pique por pique. Depois eu venho colocando, depois de acertar tudo certinho, do começo ao fim, eu venho colocando meio a meio, metade de cada alfinete, que aí é onde eu acerto. E aí eu vou esticando aonde sobrou, porque, aí ó, por exemplo, esse sobrou, estica um pouquinho e coloca no meio deles. É assim que funciona, gente, é assim que vai facilitar a vida de vocês na hora de fazer partes que tem muita curva ou muito volume, que normalmente tem que estar muito bem encaixadinho, que às vezes pode dar algum problema. E olha o resultado desse modelo que a gente acabou de fazer, decote V, todo assentado aqui na frente, também todo assentado aqui nas costas, nada frouxo, nada caindo, tudo vestindo perfeitamente, sem ajustes. E olha que isso aqui é o protótipo, no algodão cru, ele não tá embutido, ele não tá costurado, né, com acabamentos, não tá entretelado, não tem bojo, eu nem passei esse protótipo. Isso aqui, na hora da prova, quando você coloca ali a peça na cliente, e aí ela vê essa peça vestindo impecável no corpo dela, sem aquele processo moroso e chato dela ter que ir a prova atrás de prova para corrigir, ela não pensa assim, ai, que sorte dessa profissional, olha, não deu ajuste. Ela pensa, essa aqui realmente sabe o que tá fazendo. Isso te coloca em outro patamar. Agora, eu vejo que você tem 2 escolhas para fazer. Uma, continuar como está. E assim, cobrando barato, tendo medo de dar preço, perdendo tempo com ajustes. E aí, daqui 6 meses, provavelmente tá no mesmo lugar. Ou opção 2, entra na formação. Domina a modelagem que não dá ajuste. Passa a criar a experiência que se vende. E daqui 6 meses, tá ali ganhando 3, 5 vezes mais por peça sob medida. Você escolhe. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu abro as matrículas lá no grupo de pré-inscrição. Parcelas de R$ 162,27. Só para quem entra no primeiro dia, beleza? Depois volta para parcelas de R$ 304,51, tá? Combinado não sai caro. Então faz o seguinte, entra no grupo de pré-inscrição agora para você garantir os bônus. O link de inscrição tá na descrição do vídeo. E olha, se você se sente cansada, sabe, sem saber se continua, lembra de uma coisa, Deus não escolhe as prontas. Ele capacita as dispostas. Ele te deu esse dom nas mãos. Ele colocou esse amor pela costura no seu coração. E eu acredito que ele me colocou aqui para te lembrar disso. Para te lembrar que o seu trabalho tem valor, que você merece ser reconhecida, que você merece viver bem
com o que ama. Então, antes de duvidar de si mesmo, se faz uma pergunta: será que não é justamente esse tempo que Deus separou para eu crescer? Eu acredito de verdade que quando você une fé e ação, nada te segura. E eu tenho um método pronto para você. Ele funciona, você viu. Agora a decisão é sua, tá? E seguinte, a última senha para liberar o seu certificado, eu vou liberar ali lá na live de domingo, que é a 4ª aula desse evento. Então, se prepara para estar lá, tá? A senha dessa aula do certificado tá na tela.